Começar a gravar aqui, gente. Aí, voltei, olha. Do nada. Meu Deus. Não sei. Não sei o que acontece, que ocorre, mas ela de vez em quando faz isso, tá? Voltei. Oi, Alejandro, tudo bem? Bem, Deixa eu aceitar a Malu aqui. poxa, ela deu oi pra todo mundo, não me deu oi. Beleza. Oi, João. Sim, na hora que você entrou, João. É só porque eles botaram a câmera, então eu tô vendo a carinha deles, mas acho que eu aceitei Malu, tá tudo certo. Malu caiu e voltou. A minha câmera não estava funcionando, mas agora voltou, que bom. E aí vocês podem ver esse, né, semblante matinal aqui, maravilhoso. Olha só, gente, hoje, não sei se vocês viram lá no planejamento, né, a gente está seguindo com o R22, né, a gente já está bem, já caminhamos bastante no R22. Até porque tem alguns pontos que a gente nem vai ver no R22, né? Que foram aqueles pontos que a gente trabalhou nos módulos. Então, assim, a gente já está bem, evoluindo bem no R22, tá? O planejamento de hoje era sistema reprodutor, né? Feminino e masculino. O R22, ele traz para vocês um resumo, primeiro, da estrutura dos órgãos, né? Feminino e masculino. E também, depois ele fala um pouco, aí ele foca mais no feminino, por conta da questão do ciclo menstrual, né? Da gravidez. Isso, gente, a gente trabalhou no finalzinho do ano passado, tá? A apostila de vocês também, né? Os módulos que trazem esse tema, é uma apostila bem completa, bem interessante, tá? Então, você também pode usar o material do ano passado, se você quiser. Tá? A gente viu isso, foi a última coisa que a gente viu no ano passado, uma das últimas. Então, depois que ele fala então de estrutura do aparelho reprodutor feminino, fala do ciclo menstrual, ele fala do processo de gravidez, aproveita então para falar um pouco sobre os métodos contraceptivos, né, os métodos anticoncepcionais, tanto utilizados como para homens, né, aplicados, enfim, em homens, quanto os métodos relacionados à mulher, né, então são utilizados pela mulher. Ele é um capítulo bem completo. No final, que é justamente o que eu gostaria de falar com vocês, né, ele fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, ou que na verdade agora a gente chama de infecções, né, sexualmente transmissíveis. Então a gente chama de ISTs, né? Há um tempo atrás a gente falava mais DSTs, vocês devem lembrar disso. Mas agora a gente usa mais o termo ISTs, tá? Porque muitas vezes, uma das coisas, né, que é importante a gente pensar, tem algumas coisas que a gente tem que ficar atento, tá? Principalmente quem vai fazer prova discursiva, né, na UERJ, por exemplo, e até mesmo para você escolher uma opção, tá? Mas são termos que são muito importantes e às vezes as pessoas confundem. Então, por exemplo, a pessoa, quando a gente fala assim, a doença tal, é o quadro clínico daquela pessoa, tá? Então, a pessoa tem aquela doença, ela tem um determinado quadro clínico. O fato dela estar infectada, não necessariamente ela vai ter a doença em si, ok? Eu vou explicar mais profundamente. Uma outra coisa que é muito confundida também é o fato do que é o agente infeccioso e o que é a doença em si, tá? Então, as pessoas confundem muito isso. Eu vejo isso, por exemplo, no Covid-19, né, que a gente está olhando, agora vendo o tempo todo. Às vezes, até no jornal mesmo, eles se confundem, né? Então, a doença, o nome da doença é Covid-19, né? O coronavírus é o agente infeccioso, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode estar... E aí, hoje eu vou focar no HIV e na AIDS, né? Então, deve ter agente infeccioso, AIDS, doença caracterizada já. Então, você tem pessoas que podem estar infectadas,
ok? Ter uma infecção. Elas podem, inclusive, transmitir a doença, mas, né, transmitir o agente infeccioso e isso ocasionar doença, só que ela pode não apresentar sintomas, então não ter o quadro clínico em si, tá? Por isso que é tão importante também a gente falar mais de ISTs do que DSTs, porque não necessariamente a pessoa está doente, né, para conseguir transmitir. Ela estando infectada, mesmo sem apresentar sintomas, ela já transmite a doença, tá bom? Ela pode, né, transmitir a doença. Então, são alguns termos que são importantes e muita gente confunde, tá? O agente infeccioso tem um nome, a pessoa pode estar infectada por esse agente e ser assintomático, ou seja, não apresentar a doença, tá? Uhum. E ele pode estar infectado e doente. Então, ele apresenta o quadro clínico daquela doença. Entenderam a diferença desses termos? Uhum. Sim. Foi? É importante porque muita gente confunde, tá? Às vezes a pessoa fala assim, fulano fez um exame e deu AIDS. Não, não deu, né? Se ele não tiver isso, não necessariamente. Ele pode estar com o vírus em si, né? Portanto, deu a presença e, né, a detecção desse vírus nesse organismo, mas não necessariamente ele tem os sintomas característicos da AIDS, que é a doença. Tá bom? E aí eu vou aproveitar para falar com vocês, deixa eu só compartilhar aqui. Eu vou compartilhar minha tela, eu sempre prefiro, porque eu consigo sair de uma e voltar para outra. Então, eu separei para vocês, né, falando um pouquinho. Manu entrou. A gente. Camila, Oi? a Maíra pediu pra avisar que ela não tá se sentindo muito bem, que ela não ia participar da aula hoje. Tá bom, tá bom. Depois ela pode pegar o vídeo, né? Eu já coloquei da aula passada, tá, gente? Quem quiser e Uhum. precisar, pode dar um pulinho na pasta da aula passada e dar uma olhadinha no vídeo. Eu separei isso aqui, gente, porque eu resolvi pegar, né? Eu peguei o HIV aí como exemplo, mas a gente depois, se não me engano, logo depois desse assunto que a gente está dando, a gente vai entrar na parte de vírus, bactérias e tal. É importante vocês focarem e irem para a prova sabendo as características virais, né? Características básicas, importante saber, porque eu volto naquela questão da respiração, tá? O fato de você ter uma doença viral, né, que aí modificou o mundo onde vivemos, pode servir então de inspiração para uma questão de estrutural de vírus, né? Não é necessariamente o mesmo vírus que eles vão te falar, mas podem pegar algo semelhante, tá bom? E aí, quando a gente estiver vendo o vírus, né, e outros agentes infecciosos, mas o vírus particularmente, eu vou tentar fazer tentar pegar mais um pouquinho, assim, dar uma aprofundadinha nessa questão do vírus, justamente pensando nisso, pensando nessa possibilidade de haver uma questão sobre vírus em si, tá? Estrutura viral, interação vírus-célula, pode ser, tá? Então, foi por isso que eu escolhi pegar o HIV dentro daquelas doenças que estão listadas lá no R22, não significa que as outras não são importantes, ok? Para quem foi meu aluno desde o ano passado, a gente fala, de vez em quando eu falo sobre a sífilis também, por conta do, atualmente, assim, um aumento do número de casos, ok? Então, não significa que as outras doenças não são importantes, você deve saber também. Mas eu escolhi, né, hoje comentar com vocês sobre o HIV por conta dessa questão de ser da AIDS ser uma doença viral e, portanto, essa interação, sei lá, vai aqui, tá? Que cai. É claro que sim, são
você tem vírus, né, que interagem com as células de maneiras diferentes, tá bom? Mas esse aqui, no caso, é também um vírus RNA. Tem algumas diferenças, tá, de processamento, mas, assim, de qualquer maneira, o vírus HIV também é um vírus RNA. Ele é um vírus né, que interage ali pelo... Né, você tem deixa eu pegar a imagem seguinte. Ver se vai, né? Eu cliquei em... Tá. Então, aqui, ó, mostrando, tá vendo? Um envelope. Se você tem visto as imagens, né, do coronavírus, né, estruturalmente, essa parte externa que é bem semelhante, né, à partícula viral. Então, assim, por isso que eu acho que vale a pena você saber. Claro que vai ter diferenças, tá? No caso do coronavírus ainda tem muita coisa para se descobrir, mas vale a pena a gente falar do HIV por ser outro vírus, né? Também enfim, que também causa doença, também interage com a célula humana, então nesse sentido, tá? Então aqui eu tenho um ciclo simplificado aí de como essa partícula viral ela se multiplica. Lembrando que os vírus, eles são acelulares, portanto não são nem considerados seres vivos, tá? Mas essa partícula viral ela é capaz de se replicar, ela é capaz de fazer cópias dela mesma. Como ela faz isso? Utilizando maquinaria celular, ok? Então a partícula viral ela vai interagir, né, com a célula hospedeira, tá? Você tem então um primeiro momento aqui de adsorção, depois você tem a penetração. Lembrando aqui que você, nesse caso, né, você tem um envelope, você tem um capsídeo proteico que fica mais internamente, e dentro desse capsídeo você tem o material genético do vírus, tá? Vai haver a penetração, ou seja, esse capsídeo lá é internalizado, é jogado para dentro da célula. Existe um processamento e aí a liberação do RNA, nesse caso é um vírus RNA, tá? E o HIV, ele é um vírus que possui uma enzima chamada de transcriptase reversa, tá? Então, é chamado de retrovírus, ele é um retrovírus. Ele tem essa enzima e essa enzima é capaz de pegar a molécula de RNA e produzir uma molécula de DNA, tá? Ou seja, ela faz o mecanismo inverso daquilo que a gente tem visto. A gente viu que o dogma central é DNA, RNA, proteína. Nesse caso, a transcriptase reversa permite fazer a reação contrária. Ao invés de DNA, RNA, produzindo RNA, a transcriptase vai fazer, a partir do molde de RNA, vai fazer uma molécula de DNA, ok? Por isso que ela recebe esse nome. Transcriptase vem do nome em inglês, tá? Que é transcription. A transcrição em inglês o nome em inglês é transcription, tá? E reversa, ou seja, ela faz a transcrição reversa. Por isso que ela recebe esse nome, transcriptase reversa, tá? Foi até aí, gente? Aham. Beleza. Sim. E agora, então, você tem lá uma molécula de DNA que foi produzida e vai poder ser integrado aqui ao DNA celular, ok? Na hora que ele se integra ao DNA celular, ele passa a fazer parte ali daquele DNA, né? E você tem, enfim, a transcrição daqueles genes virais sendo feitas pela própria maquinaria celular, tá? Que vai passar a produzir proteínas virais, proteínas essas que vão ser usadas para montar novos capsídeos, né? Proteínas, enfim, substâncias que vão ser incrustadas aqui nessa membrana e vão permitir, então, a saída das novas partículas virais, ok? Tá? Então, essa é a forma de replicação de um retrovírus. Ele acontece dessa maneira. Sendo mais específica aí agora falando do HIV, vírus HIV, e da doença ocasionada por ele, que é a AIDS, então eu peguei esses dois infográficos aqui que dão uma resumida bem interessante sobre isso, né? Então, o HIV, né, é o vírus da imunodeficiência humana,
ok? E a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ok? Inclusive, em português, o nome é SIDA, tá? Então, AIDS a gente usa, mas é um nome em inglês. O nome em português é SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? O próprio nome já diz, né? Imunodeficiência. Então, o quadro da doença está diretamente relacionado com uma depressão da imunidade dessas pessoas. E por que que isso acontece? Vocês sabem? Vocês sabem, por exemplo, o que é essa célula TCD4? Sim, não, mais ou menos? Não. Ok. Então, nosso sistema de defesa tem uma série de mecanismos para operar, né? Então, a gente tem células que produzem anticorpos, a gente tem células que capturam antígenos, fazem fagocitose, tem células que processam antígenos e apresentam para outras células, para que essas outras células sejam ativadas e passem a atuar, ok? Existem células que coordenam atividades de outras células e isso mantém o nosso sistema imune ativo, tá bom? A gente tem, nosso sistema imune, ele tem características, né, inatas, que a gente chama de sistema imune inato, é aquele que você já nasce com essas características, elas são menos específicas, tá? E muito importantes, porque elas são, justamente por serem mais abrangentes, né, vão te proteger num primeiro contato com um patógeno, por exemplo, né? E você tem a resposta imune adaptativa. Essa resposta imune adaptativa ela é específica para determinados agentes. Então, ela é construída quando você entra em contato com esses agentes, tá bom? Até a célula TCD4, ela faz parte da nossa imunidade celular, tá bom? E ela é fundamental para que a nossa imunidade seja arquitetada, para que ela seja eficiente. O que acontece é que o vírus, né, o HIV, ele tem afinidade, ele se liga e invade e destrói, né, enfim, deixa essa célula inativa, enfim, justamente pela célula TCD4. Portanto, o sistema, o HIV, ele vai atacar o sistema imune justamente por invadir a célula TCD4. E essa célula TCD4, então, passa a não mais exercer a sua função. Consequentemente, o sistema imune ele fica desequilibrado e aí você tem, então, problemas para combater doenças. Doenças que seriam simples, que você combateria facilmente, você passa a não conseguir mais quando você tem o quadro de AIDS, né, instaurado. Por quê? Porque você tem um vírus replicando na sua célula TCD4, desarticulando a sua imunidade e, portanto, um micro-organismo que você combateria de forma muito rápida e simples, você passa a não conseguir mais, justamente porque seu sistema imune não está funcionando direito. E é por isso que a gente chama essas doenças de doenças oportunistas, ok? Justamente porque elas vão acometer esse indivíduo, muitas vezes de forma grave, porque o seu sistema imune está debilitado. E daí vem o nome, né? Síndrome da sistema imune, deficiência, porque ele não está funcionando direito, adquirido, porque veio a partir de uma infecção viral. Ok? Beleza, entendi. Sim? Então, aqui você tem, nesses dois infográficos aí, um resumo, né, dessas questões, tá bom? Então, falando de que tipo de célula ele vai invadir, tá vendo? Então, vem falando um pouco sobre o esquema anterior, né? Então, a partir do momento lá que você tem o vírus invadindo, o RNA dele vai servir de molde para fazer um DNA, tá? E aí você tem, enfim, a possibilidade de fabricação, né, de partes desse vírus, né, para montar novas partículas, tá?
e aí você tem novos vírus sendo produzidos e eles vão poder invadir novas células e com isso você tem um sistema imune debilitado, justamente por conta da infecção, tá? Então, aí aqui vem falando sobre a própria síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, falando das questões mesmo de você tem fase inicial de infecção, depois você aparece, né, quando você tem, ali você tem uma contagem de célula baixa, enfim, tá? Enfim, e aí vem a questão do sistema imunológico, justamente por conta dessa desarticulação do sistema imune e a possibilidade das infecções oportunistas. Então, aqui vem falando mais ou menos o que acontece no quadro. E o outro infográfico vem mostrando para vocês, na verdade, como é que você tem como é que você evita, né? Então, como é que você inibe a infecção e a multiplicação, tá? Assim, bem geral, mais para que vocês tenham uma visão mesmo geral do assunto. A gente tem como medicamento, um dos medicamentos, né? É o antirretroviral, que na verdade vai impedir a replicação do vírus, né? Como ele é um retrovírus, vai impedir justamente a replicação viral, né? Então, lembra que da transcriptase reversa? Repare que você tem aqui um remédio inibidor, tá? Então, justamente vai interferir no processo replicativo do vírus. Por isso é chamado de antirretroviral, porque é um antiviral, né? Especificamente para um retrovírus, tá? Que tem a transcriptase reversa como uma enzima fundamental para o processo. Aí, gente, basicamente era isso que eu queria falar e conversar com vocês. Eu separei este link aqui, que eu vou colocar lá na plataforma, que é um texto, assim, bem resumido do mundo da educação, que fala, assim, um resuminho sobre a imunidade, o sistema imune. Então, ele é super interessante, porque muitas vezes a gente escuta falar e não entende o que está sendo dito. Então, isso aqui é base para entender, por exemplo, como o vírus afeta, né, o HIV especificamente, afeta o sistema imune. É importante para você entender por que uma vacina funciona e, portanto, é importante você entender o que está acontecendo e está sendo falado no jornal muitas vezes, né? Principalmente aí nessa busca por uma vacina contra o coronavírus, tá? Então, assim, é informação para a vida, no caso, tá bom? Tá? Vale super a pena dar uma lidinha, porque ele é realmente fácil de entender e ele traz bastante informação, tá bom? Uhum. Beijo. Esse slide você não chegou a botar não, né? Oi? Esse slide você não chegou a botar na plataforma, não. Não botei não. Vocês querem, eu posso botar. Quero. Tá, eu vou botar. De qualquer forma, eu vou botar o link no fórum para ficar de fácil acesso, tá? Mas eu boto agora para vocês esse slide também. Ele tem o nome Desafio Aula de Hoje, tá? Tá bom? Tá. Aí fica o desafio com a data de hoje. Beleza, gente, deu para ter uma noção geral? Deu. Então tá bom. Qualquer dúvida, registra lá que a gente tira depois, tá bom? O fórum fica aberto até que horas, professor? Todo o fórum fica aberto até 11h59 do mesmo dia. Ah, beleza. Mas precisando mandar uma mensagem, João, depois do horário, de repente aquele dia você não estava se sentindo bem, sei lá, você não vai conseguir ver, né, durante o dia. Você tem mandar mensagem na plataforma mesmo. Já. Tá bom? Deixa só a Beleza. gente ver, somos 6, né? Deixa eu só... Ana, Carlos, Malu, Alejandro, João e Léo. Tá, só para fazer a presença de vocês, tá bom? Beleza. Beijo enorme. Até segunda. Aproveitem o fim de semana aí. Muita diversão em casa, não é mesmo? Pô, Live. Cheio. Muita Irado. live. demais. Maravilhoso. Tá bom, gente? Encontro vocês segunda. Valeu. Beijo. Valeu.